Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro, um Bitites muito especial, porque depois deste vamos parar, porque a vida é assim, faz de tempos em que estamos sempre para andar para a frente e momentos em que paramos para analisar, para ver, e portanto vamos descansar durante uns tempos relativamente ao Bitites de Ouro, mas vamos terminar de forma incrível com uma glória do futebol português e, acima de tudo, um amigo que eu estimo e prezo, que me habituei a ver de forma muito próxima desde que cresci e por quem tenho um carinho gigante. Por isso recebam com enorme alegria neste episódio muito especial o meu estimado amigo António Sousa. Como é que é, meu amigo? Olá, Pedro, estás bom? Tudo bem? Que paciência, não basta aturar-me, quer dizer, na mesma terra tenho que me aturar permanentemente e agora vem para aqui aturar-me um bocado, cara, não é? Faz parte e é bom sinal. Faz parte, é um sinal. Estarmos em convívio, estarmos presentes, conversarmos um bocado, portanto, isto é um sinal de vitalidade que é extremamente importante. Sabe que o Sousa, para mim, é o exemplo claro do quase anti-herói, porque eu habituei-me a crescer e a vê-lo como uma das glórias do nosso futebol, uma pessoa que eu, ao crescer, via-o jogar nos maiores palcos do futebol mundial e a ficar completamente siderado pela qualidade do jogador, mas acima de tudo, pelo facto de eu também conhecer a pessoa, e isso era espetacular. Mas depois, isto é a prova de que as pessoas podem ser absolutamente extraordinárias e ainda assim serem perfeitamente naturais, tranquilas, como qualquer cidadão. E é um belíssimo exemplo a esse nível. E eu acho que a malta, eu tinha que o trazer a este programa obrigatoriamente. Quem era este miúdo António Sousa, aqui em São João, que começa a jogar futebol? Quando é que começou a jogar futebol? Olá, Pedro, é um prazer, naturalmente, fazer parte deste pedaço de tempo roubado, no fundo. De qualquer das formas, acho que cresci de uma forma perfeitamente normal, um jovem ambicioso, a partir de certa altura com vontade de querer, naturalmente, ser jogador de futebol. Todos os meus irmãos e o meu pai também foi um belíssimo jogador e segui naturalmente a carreira O seu que pai eles tinham. jogava futebol? Também, e segundo, não me lembro naturalmente, mas de qualquer das formas, as pessoas que o viram jogar diziam-me e disseram-me naturalmente que era um jogador de enorme qualidade, como ponta de lança, fez grandes jogos na nossa Sejonense e eu segui naturalmente os princípios que ele teve e sempre me deu e sempre me acompanhou, e é com grande orgulho naturalmente que prossegui a minha carreira e a iniciação na Sejonense. E faz esse percurso e a determinada altura já está a trabalhar, porque antigamente a malta tinha que se fazer à vida muito, muito mais cedo. Hoje em dia este processo, um miúdo é obrigado a estar na escola até aos 18 anos, quer dizer, a escolaridade obrigatória faz com que uma criança só aos 18 anos é que possa tomar a liberdade de eventualmente não continuar a estudar. Antigamente não, a coisa fazia-se muito mais cedo, não é? Sim, muito cedo mesmo. Eu lembro-me que comecei a trabalhar porque deixei de estudar, embora fosse aconselhado pelos meus irmãos, principalmente os mais velhos, que deveria continuar a estudar e podia naturalmente trabalhar como queria o fazer e estudar à noite, por exemplo, para tirar naturalmente um curso que me fosse proveitoso no que diz respeito ao próprio futuro. Neguei, nunca quis fazê-lo, arranjar um emprego, fiquei como adjunto do meu irmão mais velho, no escritório, e comecei aí a trabalhar com ele, desde os 12 anos de idade, onde prolonguei este trabalho durante alguns anos. Mais tarde surgiu, naturalmente, a possibilidade de poder transitar
para outro emprego, assim o fiz, no armazém de solas e cabedais. A partir dos 16 anos comecei naturalmente também a ter a possibilidade de ter mais alguma coisa na minha vida no que diz respeito em termos financeiros, no que diz respeito ao próprio dinheiro, visto que aos 16 anos já era sénior da Sanjonense e Aos 16 já era sénior. exatamente, e tive a É que possibilidade. hoje ir buscar miúdos é perfeitamente normal, miúdos de muito talento e começar a potenciá-los. Naquela altura não, quer dizer, Naquela altura não havia hipótese, e a única hipótese que existia era 15 anos, és juvenil, não havia escolas nem escolinhas, não havia absolutamente nada. não havia formação, não é? Só a partir dos 15 anos é que poderias dar um passo em frente. Aos 15 anos fui juvenil, a meio da época saltei naturalmente ainda para o escalão dos júniores. No ano seguinte prossegui naturalmente os júniores e com 16 anos, sensivelmente a meio da época, tive Mas o convite. já era um puto de 16 que tinha aquele arcabouço de 18 ou ainda tinha a fragilidade de um adolescente porque o futebol era muito duro naquela altura, não é? Era diferente, era muito mais intenso, muito mais duro, os campos e as condições eram completamente opostas àquelas que hoje existem. A dificuldade era muito maior. De qualquer das formas, a fase muscular, no fundo, que eu tinha, é ligeiramente igual à que tenho hoje. Nunca foi. Ou seja, desenvolveu muito cedo, não é? Exatamente, e isso foi uma vantagem que eu tive em termos de adaptação rapidamente ao próprio treino. Aguentou-se a bronca ali num plantel sénior, porque a Sanjanense na década, opá, nessa altura, a Sanjanense tinha e sempre teve um historial dentro do futebol de grande escola e de grande, não é? De grande incubadora de talento. Sim, mas no fundo era gente que nós conhecíamos, que era cada terra, a grande maioria dos jogadores. Quem era o seu protetor na equipa da Tínhamos Sanjanense com 16 anos? Tínhamos o Frederico, tínhamos o Martins, tínhamos o Chaguiça, neste caso o Almeida, tínhamos o Styles, tínhamos o Queiroz, o Moreira velho, o Moreira jovem, o Carlos Sousa, que era o meu irmão, o Videiro, o Vasco, o Ernesto, o Rocha, enfim, uma variedade de jogadores de grande qualidade na altura que a Sejonense tinha e disputava naturalmente o campeonato as pessoas lá em da casa. segunda divisão. E a dificuldade foi grande pelo facto mas de qualquer das formas foi mais simples, porquê? Eu os conhecia todos, tinha o meu irmão também a jogar nessa equipe e foi uma porta aberta para mim e eu tive naturalmente que dar à perna e dizer a eles que realmente estava ali para jogar e queria jogar, apesar de a idade ainda muito jovem. Porque eles perceberam que estava ali um miúdo que seria muito acima da Sem dúvida, média, que sem seria dúvida. muito acima da média e que, portanto, acarinhavam nesse sentido. E eu acho isso engraçado. E depois chega-se aos 18 e é aí que deixa de trabalhar, que é quando devia estar a começar a trabalhar, é quando deixa para ir para o futebol a sério, não é? Dei o salto naturalmente para Foi nessas vezes que deu esse salto a sério. sim, estava na Sejonense, entretanto surgiu a possibilidade, através do presidente do Beira-Mar na altura, o Sr. Angelino Apolinário, convidou-me naturalmente a dar um passo em frente, se queria naturalmente jogar para o Beira-Mar, porque ia haver renovação no que diz respeito às regras e às leis do próprio jogador, olhando ao facto do 25 de Abril ter nos trazido naturalmente também essa hipótese. E acabei por chegar a acordo com o Beira-Mar e dar o salto para Aveiro e essa Sejonense foi remunerada naquilo que era obrigatório fazer na O que é altura. muito giro para mim, que é estar a ver isso num mundo tão diferente de futebol comparativamente àquilo que temos hoje. E há coisas muito interessantes, que é, ponto 1, dão-lhe oportunidade num clube histórico como a Sanjonense, tem que haver um treinador que a determinada altura percebe assim, pá, nós temos mesmo que apostar neste miúdo, porque é aqui que a coisa vai funcionar e vamos ter uma grande referência a partir daqui. Um treinador que não era português, é isso? Sim, era brasileiro, neste caso o Haroldo Campos. Estava e veio essa época para a Sejonense e pronto. Deu uma possibilidade de dar o salto. Vai para o Beira-Mar, e vai para o Beira-Mar numa época em que me está a dizer que é logo a seguir ao 25 de Abril, ali 75 para aí, não é? 74, 75. 74, 75, e se a minha memória não me falha, vai apanhar o Eusébio. 2 anos mais tarde. Apanha o Eusébio na equipa. Exatamente.
Como é que é para um miúdo? Eu acho que à escala, eu acho que ainda é maior porque não havia redes sociais, não havia nada, era só o que a imprensa escrita e a televisão iam dizendo. Como é que é para um miúdo, 2 anos depois, chegar a um clube que é um histórico do futebol nacional? Portanto, eu dizia sempre que, sendo do distrito de Aveiro, eu teria que ser obrigatoriamente da nossa Sanjonense e do Beira-Mar, porque era a grande equipa do distrito de Sem Aveiro na dúvida, altura sem do, dúvida. do futebol. Como é que é para um miúdo chegar lá e apanhar um Eusébio, que é o mesmo que para um miúdo agora ir jogar futebol e apanhar na sua equipa o Cristiano Ronaldo? É disso que estamos a falar. Eu, na altura, lembrava-me naturalmente do Eusébio, vendo na televisão as maravilhas que ele fazia, principalmente quando jogava pela nossa seleção. E tê-lo como colega e apanhá-lo mais tarde como colega foi qualquer coisa de extraordinário na minha vida e na vida daqueles que estavam lá presentes. Quando ele chegou, nós nem sabíamos como é que havíamos de reagir. E nós tratávamos-lo por você, e ele muito, como era normal da parte dele. Você nada, é tu isto, tu aquilo. Não, você. Havia essa reverência, que era chegou. Ele tratava-nos sempre por você e obrigávamos a nós a não permitir que realmente isso acontecesse. Não, tu, não, você porquê? E ele, por vezes, é que nos tratava a nós por você. E, portanto, uma forma de estar na própria vida, uma pessoa e um homem com uma simplicidade também incrível, que viveu e deu-nos naturalmente grandes alegrias a todos os portugueses por aquilo que víamos naturalmente a jogar futebol, e é uma referência que hoje, felizmente, Ele era de continua facto, e vocês já o recordado. apanham em final de carreira, mas ele era de facto diferenciador. Pá, o Sousa não foi um jogador normal, é um dos grandes da história do nosso futebol. Escrevendo-se a história do futebol tem que lá estar o seu nome, obrigatoriamente. E a minha questão é, ele era de facto, percebia-se, quando se estava com ele, que ele era um atleta de eleição, o Eusébio. Por isso é que conseguiu chegar onde chegou, por isso é que esteve na seleção e fazia muitos golos, não só no Benfica, mas na própria seleção. E é um jogador dessa qualidade, sem dúvida nenhuma, que é uma referência para toda a vida de todos nós, e foi sempre uma referência para mim, enquanto miúdo, e para a grande maioria dos miúdos portugueses que tiveram a possibilidade de o ver através naturalmente dos jogos na Eu televisão. acredito que para as gerações seguintes, com um futebol mais mediático, a aparecer muito mais, a ser muito mais comunicado, a ser de facto a modalidade mais potenciada na Europa, se nós assim quisermos, seja facto a minha geração encontrar grandes referências e grandes valores na sua. Havia alguma referência que, enquanto jogador, na sua posição, o entusiasmasse? Ou as coisas aconteciam naturalmente? Aconteceu portanto, naturalmente. nós íamos... Normalmente aconteceu naturalmente. Nós íamos progredindo e fazendo essencialmente aquilo que o momento nos permitia e nos dava, e procurávamos ser sempre fiéis e procurarmos ser bons naquele momento. O mais importante no fundo era isso, sabendo que do lado de lá estava a liderança, do lado de lá estavam as pessoas para julgar e para naturalmente ver, e nós queríamos procurar dar mais um passo de cada vez e sempre em frente, no sentido de procurarmos embelezar, no fundo, aquilo que todos nós queremos, que é tentar fazer mais, melhor, e sermos naturalmente lembrados um dia mais tarde por um sentimento extremamente positivo, olhando aquilo que naturalmente íamos construindo dentro das quatro linhas. Há uma coisa gira que nós conversamos e que a Páginas Tantas me dizia, e que no fundo é um bocadinho um contrassenso àquilo que na nossa São Joanense, no clube da nossa terra, o Mário Almeida, o Mário Almeida não, esse é o filho, o Zé Almeida, o nosso querido amigo Zé Almeida, o Chaguiça, o Malhado, como era conhecido no meio do futebol, é conhecido em São João da Madeira pelo eterno capitão. É um indivíduo que não teve outro clube, não é? Que não fosse a sua São Joanense, do ponto de vista histórico, e todas as gerações que passaram pela São Joanense tinham, pá, eu vejo recortes do jornal A Bola da década de 1960,
Eu ouvi de viva voz o Eusébio dizer que detestava jogar contra o Zé Almeida, que era provavelmente dos defesas que mais o faziam sofrer enquanto jogador. Hoje o futebol já não tem tempo para estes heróis da terra que ficam o tempo inteiro em torno disto. Por outro lado, disse-me uma que perguntei: faz falta esta referência, o capitão? Como é que era a história do capitão no seu tempo do Porto? E dizia uma coisa que é: éramos todos, porque era um sentimento coletivo. Como é que era isso? Era coletivo, quem lá entrava, mesmo tivesse uma mentalidade diferente daquela que tinham que naturalmente encaixar, rapidamente se adaptavam à forma como nós estávamos preparados para enfrentar a realidade, neste caso o treino e o jogo, e aqueles que tinham alguma dificuldade, nós, colegas, naturalmente, de uma forma geral, induzimos na mentalidade que realmente o trilho a seguir era aquele, porque só assim era possível realmente conseguirmos construir uma equipa forte, uma equipa capaz de chegar muito mais à frente e uma equipa capaz de conseguir chegar aos títulos. Que era só dessa forma é que efetivamente era possível lá chegar. Caso contrário, teriam naturalmente alguma dificuldade, houve um ou outro que, por isto ou por aquilo, naturalmente teve mais alguma dificuldade em termos de adaptação. De qualquer das formas, essa parte também era trabalhada naturalmente e gerida por todos nós com grande simpatia, no fundo, para se sentirem perfeitamente muito mais à vontade, conforme os dias iam passando. A mentalidade começou naturalmente a entrar dentro da cabeça desses jogadores e passado, sei lá, um mês e meio, estava completamente adaptado. Ou não e boa noite, não é? Mas normalmente, dificilmente isso aconteceu. Pontualmente, um ou outro, não me lembro, mas de qualquer das formas, a grande maioria daqueles que lá caíam, adaptavam-se perfeitamente àquilo que eram as regras Isso faz do falta ao próprio futebol clube. hoje. Faz, e acho que é importante as gerações terem, e quando vão para qualquer clube, procurarem ter sempre dentro da própria instituição gente capaz de lhes dizer aquilo que pretendem em relação, Tem a ver com valores, não em é? relação aos valores. Agora, tudo, e no modelo atual, tudo é ligeiramente diferente, completamente, se calhar, oposto àquilo que era na minha época desportiva, completamente diferente. De qualquer das formas, ainda bem, a vida é feita destas coisas, de evolução. Os valores são outros, a mentalidade é outra, os campos para se poder trabalhar são outros. Enfim, há uma série de coisas que não têm nada a ver com aquilo que era ou que foi vivido na minha época. O que eu sinto é que o miúdo hoje chega aos 16 anos e, do ponto de vista do conhecimento da modalidade, passou por um processo formativo tão intenso, educacional tão intenso, que do ponto de vista técnico e tático percebe muito melhor a modalidade do que alguém que na sua geração chegava aos 18 anos e perceberia da modalidade. A questão é que temos menos homens, menos valores, menos significância naquilo que é, porque há muito mais em jogo para além disso. O problema passa também por isso, como é óbvio. De qualquer das formas, hoje os miúdos e nós, por exemplo, na minha época, nós para fazer um exercício tínhamos alguma dificuldade de sintonizar uns com os outros, porque as cabeças por vezes tornam-se difíceis de conseguir passar a mensagem e demorava, como é óbvio, algum tempo. Hoje estes miúdos começam a treinar desde os 5, 6 anos e quando lá chegarem já fazem as Que idade é que coisas. começou a treinar o seu Neto Afonso? Tem mais ou menos noção. Tenho 8 anos. 8 anos, mas está, agora, mas o filho vai da fazer- Mara já começou mais cedo, já está a provavelmente. treinar desde os 6 anos de idade. Já joga aqui nos miúdos da São Joanense. Quando o filho da Mara, que deve ter 10, 11, Não, 8, vai fazer 9. Vai fazer 9. mas o Afonso começou aos 8. Portanto, o Afonso, quando chegou aos 18, já tinha 10 anos de carreira. Sim, sim.
O Sousa, quando chegou aos 18, tinha 2 anitos, 3 anos. 3 anos quase. 3 anos de 3 anos carreira, de 3 carreira. anos de formação. Exatamente. E não treinava com a carga de treino nem com a exigência que miúdos hoje treinam. Que hoje era, nem pensa. Não há aqui um contrassenso entre, por um lado, estamos a educá-los e a formá-los e a ter uma prática desportiva, e por outro lado, estamos a tirar-lhes a meninice demasiado cedo. É um risco que todos nós e aqueles que querem seguir naturalmente a carreira têm que, forçosamente, É uma modalidade correr. estupidamente bem paga quando se atinge determinado nível, Objetivo, porque claro. também é demasiado mal paga noutros, Claro. certo? Portanto, ela quando se atinge um determinado patamar é estupidamente bem paga. E depois há a ideia romântica que todos nós fabricamos porta-chaves de Eusébios, de Figos e de Cristianos Ronaldos, quando na realidade é uma parte muito ínfima que consegue atingir estrelato, não é? Isso não é privá-los de meninice, dotando ali de uma série de coisas que a determinada altura também não é boa. Por vezes acontece a maioria das vezes, privá-los de situações que poderiam naturalmente, é verdade, de qualquer das formas, já vai também do espírito que o rodeia em termos da liderança, dos pais, da família, e aquilo que pode naturalmente passar para a juventude. Eu tenho, por exemplo, o meu neto, o mais novo, vai fazer agora 9 anos, ele já está na Serenense há 2 anos, e é incrível, que ele não gostava e não falava absolutamente nada de futebol. E tendo naturalmente em casa o avô, o tio, ligados naturalmente à área. E ele ignorou sempre futebol. Há 3 anos, sensivelmente, e depois do último campeonato do mundo, a esta parte, começou a ficar completamente vidrado pelo futebol. E hoje só quer treinar, só quer jogar, só quer ter bola. Eu, por exemplo, eu deixo em casa, por exemplo, durante o dia que ele possa estar em casa, não tem a escola. É capaz de acordar durante a tarde, é capaz de estar toda a tarde, por exemplo, a jogar a bola e a estar. É incrível, só vê aquilo, só vê a bola. Acho que é demasiado cedo, mas o bichinho Isso é uma está coisa muito entranhado, interessante. Eu quero ir aí à questão do avô, que é a parte que a malta não conhece, mas eu lembro-me deste senhor enquanto pai e percebo este senhor enquanto avô. E, portanto, há aqui 2 coisas que é, está tudo muito lindo, mas a Mara, para quem não sabe, é a irmã do Ricardo Sousa. Portanto, foi a única que não foi para o futebol. E, portanto, filha deste senhor, a determinada altura o que dizia e é muito bonito, eu queria sair à noite e aqui, senhor, meu pai dava-me cabo da cabeça e cortava-me as bases. A minha filha, que tem 13 anos, tinha horários. quer sair à noite e o avô está pronto para levar a menina, para ir buscar a menina, para fazer as coisas todas. Como é que é isto agora que o avô é uma festa de caraças com a malta toda? É a mentalidade que mudou também, a passar tantos anos, começámos a ficar muito mais abertos e talvez por isso é que as coisas se modificaram a partir de certo É diferente, está a ser diferente com os seus netos, como foi com o Ricardo, porque é uma pressão muito grande. Eu tenho certeza absoluta que nunca forçou o seu filho a querer seguir a área de futebol, foi uma coisa natural e ele quis, tenho certeza absoluta, nunca Perfeitamente fez normal. nada por isso e foi natural. Da mesma maneira que eu tenho certeza absoluta que o Ricardo não pressionou o Afonso a ter ido para o futebol, foi natural e o Afonso quis ir e teve talento e está a fazer o seu caminho. Sem dúvida. É diferente este António Sousa, pai, para este António Sousa, avô do neto mais novo? É diferente porque os tempos são outros. Eu na altura, para acompanhar o Ricardo, pouco acompanhei, porque isto tinha a minha vida ligada ao futebol e não podia naturalmente deixar de o acompanhar, de ver. Porventura acompanhei-o inicialmente porque tive a possibilidade de começar a minha carreira como treinador aqui na São Joanense. Ainda como treinador-jogador.
Não foi? Quando Exa- veio para a São e- Joanense, exa- ainda era treinador exato- jogador. Exatamente. Terminei a minha carreira futebolística como jogador na São Joanense e recomecei a minha carreira como treinador na São Joanense. E tive a possibilidade nesse percurso e nesse ano, um ano e tal que estive na São Joanense, tive a possibilidade também de poder dar a possibilidade ao jogador também, que poderia ter sido, e acho que foi excelente. O Ricardo foi buscar aos Júniors na altura e levei-os naturalmente para a equipa principal da Sejonense, embora toda a gente... Mas isso é sempre. Que não é agradável, principalmente para nós, líderes, quando queremos fazer naturalmente e porque nos toca e porque é nosso filho, as pessoas começam de lado, mas o importante no fundo é o filho Por ter a outro lado, noção e a também não- consciência por outro lado, não dentro estava a das cumprir quatro o seu papel, linhas, claro. dentro das quatro linhas, dizer aos colegas e ao público em geral, não, eu estou aqui, mas Não, estão a ver como é. Sousa, porque E ele- é ingrato e das ele- duas maneiras. E ele É terrível. ele fazia A diferença? a diferença de maneira que as pessoas tiveram forçosamente que... Mas eu reparo uma coisa, isso é mesmo muito ingrato, porque por um lado é aquela coisa que é, se está a dar oportunidade porque reconhece talento no atleta, acha que tem potencial e acha que ele coloca e está a ser absolutamente profissional, para meio mundo lá fora é porque está a dar oportunidade a um filho, não é pelo potencial que ele tem. Por outro lado, se não der oportunidade a esse atleta, vai ter outro meio mundo a dizer que vergonha que é que tem ali o filho e nem sequer ao filho dá oportunidade. Portanto, é preso por ter cão e por não ter. E para um atleta também é muito ingrato, porque depois tem um treinador e é o único atleta da equipa toda que não consegue ver-se livre do treinador, porque até quando vai para casa está lá o treinador. Não dorme com ele, mas está. Está lá. E isso é uma situação muito interessante que acontece. Não, mas que, para nós, pais, que é o meu caso, e depois mais tarde apanhei também nas mesmas condições, precisamente no Beira-Mar, como treinador e ele como jogador, são fases complicadas e difíceis para mim ou para quem gera este tipo de situações, porque há sempre o desconforto das pessoas que por vezes não entendem, mas não querem entender. E é o próprio atleta que tem naturalmente que demonstrar, não a mim, não ao treinador, mas sim às pessoas que realmente está lá por mérito próprio e tem qualidade para ser titular, para jogar, e não é pelo facto de ter mais ou menos idade e pelo facto de ser filho do treinador que está a jogar. E é ele que tem naturalmente. E foi isso que sempre ele o fez, não só aqui na São Joanense. Fez jogos, golos maravilhosos, como mais tarde no Beira-Mar aconteceu uma coisa. Fez em vários sítios. O Ricardo era um jogador de certa forma. E, por exemplo, também havia próprios colegas que ficavam no jogo, vai jogar o filho do treinador, aquelas coisas que acontecem dentro do próprio balneário. E eu sempre disse ao Ricardo, tu tens que ser 2 vezes e correr mais 2 vezes que os teus colegas. Tens que marcar a diferença. Caso contrário, vamos ter problemas. Sabe uma coisa, das vezes que melhor vi o Ricardo, das coisas mais bonitas que o vi fazer sempre em futebol, curiosamente foi quando foi treinado por si. E o Ricardo, e no Beira-Mar, e não estou a falar só da final da taça, e já lá vamos, o Ricardo, quando era treinado por si, tinha uma regularidade, uma coerência e uma performance extraordinária. E era maravilhoso vê-lo jogar futebol. Mas acontece que agora já não é tão analítico com o seu, por exemplo, com o seu neto mais novo, pois não? Já desfruta mais como avô e menos com esta visão de treinador. Mais isso. Infelizmente, ainda bem que assim o é. Já consegue fazer esta distância, já não é tão exigente como... Não posso. Não é nada. Não posso nem devo. Não é? Não posso nem devo. E este também tem pezinhos também vai assim no bom caminho. Pela vontade que tem, inspira e diz-nos que porventura se continuar com este entusiasmo é capaz de lá chegar e fazer coisas positivas. O Afonso foi campeão agora na Polónia. Foi a época passada. Na época passada foi campeão na Polónia e marca no último jogo
marca no último jogo e ganha com o gol 1 a dele, 0. não é? Com o gol Exatamente. dele esse jogo. E você estava lá com a Isaura, com a sua esposa, Fiz-lhe uma surpresa. fez uma surpresa e foi lá. Eu queria-lhe fazer uma surpresa, embora ele depois tivesse conhecimento muito em cima da hora, pelo facto de se ter pedido os bilhetes e já não estava tudo esgotado, e depois tivemos que recorrer a ele e dizendo para quem era, e soube no dia anterior. E agora explique-me aqui uma coisa. E o que é que se sente lá? Está a ver o seu neto, quer? Está a ver o seu neto mais velho, está a ver... É diferente. Está a sentir o que se calhar a sua família sentiu consigo, não é? Está a sentir o que a sua família sentiu consigo quando ganhou o que ganhou. É precisamente a mesma coisa, penso eu, em termos de... Embora, pronto, a vivência, a experiência, tudo que eu tenho é rodeado naturalmente por situações destas. Se calhar eu devia de encaixar melhor que a minha família, porque pronto, estou dentro das próprias situações, mas se calhar não encaixo tanto como também a minha própria família, porque está mais exposta, se calhar, e mais aberta para enfrentar estas situações. Você, eu não sei, posso andar aqui, mas está entre os 45 e os 48 anos de casado com a Isaura, para aí, não? 48, vou a caminho de 49. É? Exatamente. Eu que andava ali mais ou menos, mais coisa, menos coisa, o meu pai faria 49 agora, 50 em 2026, portanto sabia que andava mais ou menos por aí. Isso é um elemento de estabilidade, uma relação de meio século. É um elemento de estabilidade e é fundamental para quem também fez uma carreira tão diferente, para manter as coisas também balizadas e funcionais, não é? Acho que sim, acho que sim. E um papel muito silencioso e muito apagado no meio disto. Não, sempre fomos, e pelo menos naquilo que respeita eu e a minha mulher, fomos demasiado pacatos, no fundo. Tranquilos, nunca procurámos andar em bicos de pés, e tivemos sempre uma conduta muito séria, de parte a parte, no sentido de procurarmos manter uma relação aberta durante muitos anos, felizmente. Até hoje perdura, e penso que é para o resto da vida, porque não é fácil nos tempos de hoje estar juntos tantos anos seguidos. Não, é fácil. Mas estamos bem um para o outro, espero Eu acho que ainda seja por muito mais tempo. Agora aqui algumas perguntas provocatórias de curiosidade minha, porque nunca falamos os dois sobre isso. Quem foi o jogador mais talentoso com quem já pisou o relvado? Daqueles que jogaram consigo, quem foi aquele que estava a jogar, estava a ver e dizia, minha nossa. Eu conheci o Zé já na parte final, de qualquer das formas, por imagens que eu tenho quando o ia ainda de miúdo. Agora, acho que ele foi dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Tem noção que o jogador que era, com a classe que tinha, com a força que tinha, da forma que jogava, hoje estaria num patamar completamente diferente, a manter o compromisso e o foco que tinha e a serenidade que tem, porque essa serenidade e essa forma de estar na vida ajudam a uma carreira desportiva. Hoje é muito difícil os miúdos terem isso. Podem ter talento natural e têm mais dificuldade em manter esta estabilidade, esta emocionalidade controlada, esta forma. Tem noção que o mundo do futebol para si estaria uma escala completamente diferente? Se calhar seria, e não tenho a menor dúvida que com a estabilidade que eu sempre tive ao longo da vida, em termos pessoais, olhando à forma como tudo isto tem percorrido, estou convencido que ia muito mais além do que aquilo que foi, se tivesse efetivamente as condições que hoje existem. Mas pronto, nasci muito cedo, fui feito muito cedo, podia ter sido mais tarde, e certamente que hoje estaria num patamar completamente diferente daquilo que estou hoje, mas
a vida é feita destas coisas. Não, esteve ainda conseguiu estar numa altura em que deu muitas alegrias aos portugueses e aos portistas e, portanto, Não, felizmente foi uma carreira brilhante. vendo em perspectiva agora, o que é que o preencheu mais? Foi aquela taça dos campeões europeus ou foi a sua taça de Portugal? pelo As Beira-Mar? duas, as duas, as Não duas. consegue distinguir. Não, não, porque a Taça dos Campeões, sem dúvida nenhuma, é que é o expoente É um máximo. virar de página, é uma coisa à escala mundial, não é? É o expoente máximo porque isto escala a todos os níveis, para todo o mundo e para todo lado. E isso é aquilo que qualquer atleta, qualquer jogador, qualquer instituição quer e gosta de ganhar. E nós, no fundo, queremos ganhá-la. Talvez por isso. A Taça de Portugal, conseguida no Jamor, por uma equipa como é o Beira-Mar, pelo facto do treinador ter o filho a jogar, pelo facto do filho marcar o golo, que nos deu a possibilidade, a amizade, o compromisso que sempre tive com a Aveiro, com a cidade e com os adeptos. O nosso Miguel diferente. Estava na equipa, não estava? Estava. É diferente. E o sentimento também não é tão elevado como naturalmente é a Taça dos Campeões Europeus, que essa sem dúvida nenhuma ficou. Esta Taça de Portugal conquistada pelo Beira-Mar é daquelas que, juntamente com essa, que mais me dizem pelo facto de ser um Beira-Mar um clube tão pequeno, com uma dimensão tão pequena, e parece uma taça de família, no fundo, que foi conseguida. E está na história, estará na história durante muitos anos, e ela hoje está lá, não tem mais nenhuma. Espero que eventualmente o Beira-Mar se recupere rapidamente e que possa ter muito mais. Tenho saudades de um Beira-Mar. Faz falta, sem dúvida nenhuma. Tenho muitas saudades disso. Aveiro diz muito, tal e qual como São João da Madeira, mas Aveiro marcou-me naturalmente, pelos anos também, claro, que lá vivi, pelas amizades que tenho. Cresci lá muito. O Ricardo, por exemplo, nasceu lá em Aveiro, na altura. Portanto, são raízes que vamos tendo, vamos mantendo, vamos criando, e certamente que Aveiro faz parte da minha vida. Eu acho muito, eu costumo dizer que a nossa terra é uma boa madrasta. Eu não tenho memória relativamente a isso. Eu lembro-me perfeitamente do jogo que ganhamos a Taça dos Campeões Europeus. Eu lembro-me perfeitamente desse jogo, onde estava, onde o vi, com quem vi, eu estava nisso tudo. Lembro-me do impacto que isso trouxe a Portugal. Eu lembro-me de ver pessoas de outros clubes a rejubilarem com alegria, porque ali era Portugal todo. Sem dúvida. Era David contra Golias, éramos nós a conseguir uma coisa notável, achei isso. A nossa cidade soube perceber isso ou não? Eu penso que sim. Também eu te-lhe a perguntar de forma completamente desprovida, porque eu não tenho noção, porque eu era criança nessa altura. A nossa cidade soube reconhecer esse nível nessa altura. Penso que sim. Penso que sim, e soube. Estava, por exemplo, em Viena, estava muita gente de São João da Madeira, amigos, familiares, pessoas que nasceram naturalmente em São João. Nós conseguimos ter a coisa que é, somos o concelho mais pequeno do país e tínhamos no Porto 2 sanjonenses na altura, porque o Vermelhinho também estava na equipa nessa altura, portanto, também estava. Mas a minha questão é, às vezes nós temos pessoas, é muito difícil para a nossa terra nós temos que, parece que é quase como o Ricardo tinha que provar para si, tinha que provar 2 vezes mais que valia a pena para que não houvesse, e às vezes na cidade tem isso, que demorou muito tempo para ter grandes referências na nossa cidade. Houve um grande apoio da nossa Câmara, por exemplo, na altura, até me homenagear mais tarde, pelo facto de evidentemente ter vencido essa Taça dos Campeões. Portanto, um apoio total da nossa nação, no fundo, que nos deixa naturalmente também felizes pelo facto de os olhos também estarem concentrados naquilo que são os seus meninos a fazerem e a levarem o nome de São João da Madeira para o resto do mundo. Se escrevesse uma história da nossa terra, e a nossa terra fará 100 anos da sua emancipação conseguida daqui a um ano, e se fizesse 100 personalidades do século XX,
do nosso concelho, obrigatoriamente o seu nome tinha que lá estar, ponto final, quer dizer, é das mais notáveis figuras do desporto do século XX na nossa cidade, e isso é um grande, ainda por cima, sendo provavelmente o mais normal dos cidadãos desses, porque eu vejo muita gente fora que o que diz é que acha extraordinário que, passando por São João da Madeira, vão a uma tabacaria e encontram uma das grandes glórias do futebol português, sempre ou com o seu cigarrinho ou agora com o seu cigarro eletrónico, porque já não dá para fumar no interior, e a registar o Euromilhões à malta e o Totaloto com a maior naturalidade, e a falar de futebol com a malta que fala. É que chegam e ficam algumas delas estupefactas pelo facto de me verem à frente do balcão. Oh, conheço o senhor? Provável. Pois é. Muita gente mesmo que vai lá à tabacaria realmente. Continua para si o seu dia-a-dia. Perfeitamente normal. Foi sempre assim, nunca foi. E vai ser sempre a continuar assim. Humildade quando chega e quando basta. E acho que já não muda. Gostava de voltar a ver a nossa Sanjonense na primeira divisão. Muito. Maneiro. Embora tendo a noção, realmente não é fácil lá chegar. De qualquer das formas, quanto mais para cima estiver, melhor. E aquilo que gostava é que realmente em todos os escalões a Sanjonense possa voltar um bocadinho a ser aquilo que foi no passado. Se nós historicamente tirarmos os 5 grandes do futebol nacional, eu diria que nenhum concelho em Portugal fabricou tantos talentos para a seleção nacional como a Sanjonense. Eu não estou a ser rigoroso, nada. Mas eu diria que se tirarmos os 5 grandes, Benfica, Porto, Sporting, se tirarmos o Guimarães, o Boa Vista, que tinha o Braga, Guimarães e o Boa Vista, que tinha uma grande formação de futebol em torno disto, a Sanjonense, do concelho mais pequeno de Portugal, terá sido das terras que mais talento mandou para a seleção nacional. Estamos a falar de António Sousa, Veloso, Vermelhinho, Carlos Secretário, Cândido Costa, Ricardo Sousa, Rui Correia, quer dizer, o Litos, que ainda veio de lá. João Alves. Sim, o João Mário. Quer dizer, nós... O Adelino Teixeira. Debitamos talento, que é uma coisa... Muitos mesmo. O que é que a Sanjonense tem de especial? Porque na altura trabalhava-se bem na Sanjonense, havia e depois estávamos focados principalmente os jovens, porque a Sanjonense estava sempre no patamar de cima no que diz respeito na altura não havia iniciado juvenis e júniores, estávamos sempre normalmente no patamar de cima, e neste caso a nossa prioridade era sempre fabricar talentos. E a grande maioria de jovens da nossa redondeza, em primeiro lugar, vinham treinar a Sanjonense porque era o clube que mais visibilidade teria. De maneira, passavam pela Sanjonense só posteriormente, que se fossem rejeitados é que iam para outros clubes. Se calhar por isso é que surgiu a possibilidade de termos tantos talentos espalhados naturalmente por diversas épocas de muita qualidade, e sem dúvida nenhuma que se trabalha bem nessa altura. Ora bem, para mim tem noção da maravilha que é ter estado aqui consigo neste que é aqui o nosso último episódio. É um namoro antigo, eu tive que dizer, um dia destes vamos fazer, um dia destes vamos conversar. Acabei por ser assim, um dia destes vamos conversar e tal, nós vamos ter que fazer, e diziam assim, a gente depois vê-se isso com o tempo, não era? Depois vê-se isso com o tempo. Desculpa lá, tens de marcar datas, não marcaste datas, quando eu marquei só um dia destes é que marcaste data, pode ser, pode, pronto, siga. Estou mega feliz por ter vindo, é uma enorme alegria, sabe, a estima que eu lhe tenho, a profunda admiração que tenho por si, agradeço muito isso, e hoje, porque estamos aqui numa mudança de ciclo, é um episódio mesmo muito especial, terminamos esta ronda de praticamente 40 episódios de conversas extraordinárias, acho que terminamos
estes quase 4 dezenas de episódios em grande. Quero-vos agradecer, não desapareçam, porque brevemente podemos trazer aí novidades. Quero agradecer a todos. À Dor Azul, porque acreditou neste maluco e que me deu a total liberdade de poder fazer conversas com pessoas que eu adoro e que eu estimo, e conversas que não são entrevistas, são conversas de pessoas que valem ouro. A todos aqueles que trabalharam comigo e permitiram que tenhamos um produto de tanta qualidade nos meios técnicos para que isto aconteça, a quem fez fotografia, a quem faz a língua gestual, a quem me ajudou a criar aqui perguntas para estas conversas, e principalmente a todos aqueles que semana após semana faziam questão de clicar no YouTube ou no Spotify ou através das redes sociais para poderem ver conversas que eu acho verdadeiramente que valem ouro. Um abraço muito grande e até breve.